Bom dia. Essa é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do primeiro semestre de 2020. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui no nosso call dos resultados do primeiro semestre. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Aqui a nossa agenda da teleconferência. São 4 tópicos que nós vamos seguir. Compromisso com a sociedade, os nossos destaques, os resultados e, no final, a sessão de perguntas e respostas, que, como foi dito, pode ser tanto por telefone quanto pela web. Ao longo da própria apresentação, as perguntas podem ir sendo colocadas. Seguindo com a apresentação, primeiro tópico, eu acho que são os impactos, né, que nós tivemos em toda a economia brasileira e mundial em relação ao Covid-19. Evidentemente que houve impactos relevantes em todas as nossas empresas, principalmente no início da pandemia aqui no Brasil. Falando um pouco de cada uma das nossas empresas, a gente vê no caso do Itaú, que o Banco Central permitiu muito, através de alterações das resoluções do Conselho Monetário, uma série de flexibilizações para renegociações de dívidas dos nossos clientes. Isso foi feito num grau bastante grande, principalmente para pequenas e médias microempresas e também para pessoas físicas, em quantidades de milhões de clientes que se beneficiaram dessa renegociação naquele momento. Os empréstimos cresceram, principalmente no início ligado a grandes empresas e depois mais ligados às pequenas e médias. Também o Banco Central proviu o mercado com uma série de linhas especiais, principalmente para as pequenas e médias empresas. O banco, nesse período, em função deste cenário possível de perdas, aumentou bastante as suas provisões em cerca de 9 bilhões de reais, para fazer frente a possíveis perdas que virão, ainda não temos uma noção exata nesse momento, em função das renegociações que foram feitas nos contratos dos clientes, para perdas de crédito. Então, vão 9 bilhões adicionais àquilo que normalmente o banco faz pelas perdas normais de crédito. Temos também uma resolução do Banco Central que impõe uma limitação ao máximo previsto no Estatuto das Instituições Financeiras para o pagamento de dividendos ao longo deste ano. No nosso caso, o nosso estatuto prevê uma distribuição mínima de 25%, portanto, esse é o limite em vigor até agora, que vale até o fim do ano. Não sabemos o que o Banco Central fará em termos de prorrogação ou não para o ano que vem, mas hoje o Banco Itaú Unibanco está limitado a uma distribuição de dividendos de 25% dos seus resultados. No caso da Alpargatas, tivemos, evidentemente, paradas, principalmente no início da pandemia, paradas das fábricas, o que, evidentemente, gerou a manutenção dos custos fixos e tudo mais. Também houve uma prorrogação por parte da companhia para alguns clientes, em função da parada geral que houve na economia, mas isso foi feito também provisões de créditos para eventuais perdas dessas prorrogações que foram feitas, mas que até esse momento não tem sido um problema. Os clientes que prorrogaram voltaram já a uma certa normalidade de pagamentos, inclusive de antecipações das renegociações que foram feitas. Para fazer frente à pandemia, a companhia Alpargatas captou junto aos bancos 2 bilhões e 100 milhões de reais, aumentando a sua liquidez e o seu caixa,
tendo em vista naquele momento, no final de março, começo de abril, a grande incerteza que havia em relação ao qual é que seria o comportamento das vendas, da operação, da economia. Enfim, houve uma grande captação de recursos para fazer frente às incertezas daquele momento e a atual. No caso da Duratex, também o mesmo problema da redução das operações no início. Nós chegamos a ter as fábricas praticamente todas elas paradas no início final de março, começo de abril. Também houve renegociação grande junto a clientes em função da pandemia. E essas renegociações, a companhia fez provisões grandes, chegando aí a 25 milhões de reais, mas também o setor de construção civil e as lojas de material de construção ficaram abertas esse período todo, foram consideradas como bens essenciais para a manutenção das residências, principalmente, as pessoas estavam e estão até hoje, e isso fez com que o movimento das lojas e tudo isso fizesse com que a companhia voltasse gradualmente às suas operações, e hoje estão praticamente normalizadas nesse momento. A companhia também captou 1 bilhão e 600 milhões de reais para fazer frente às incertezas daquele primeiro momento em relação à pandemia, para um reforço de caixa, e também hoje a situação é bastante tranquila, tanto para a Alpargatas quanto para a Duratex. No caso da NTS, houve um acordo com a Petrobras, diferindo temporariamente os contratos de abril, maio e junho, com a liquidação da última parcela dos recebíveis para ser realizada agora neste mês. E houve, evidentemente, uma postergação de obras civis, de manutenção dos gasodutos que estavam em curso nesse momento. Então, um quadro difícil, mas as empresas, tanto Alpargatas quanto Duratex, já voltaram aos seus níveis normais de atividade, e o banco tem feito essas renegociações. Vamos ver os impactos que isso terão quando essas renegociações, de fato, terminarem e os prazos de carência terminarem. No slide seguinte, nós vamos ver as ações em função disso, em função de toda a crise sanitária e social que o Brasil passa. As companhias todas da Itaúsa fizeram ações sociais. Acho que é muito importante ressaltar tudo isso. A própria Itaúsa, o Itaú fez uma doação de 1 bilhão de reais para o programa Todos pela Saúde. Esse programa recebeu doações de outras empresas, milhares de pessoas físicas fizeram pequenas e grandes doações, cada um dentro da sua possibilidade, e o total atingiu até esse momento 1 bilhão 350 milhões de reais, que está sendo administrado pela Fundação Itaú para a Educação e Cultura, além das doações feitas entre as doações feitas, a gente destacaria aqui a doação de 100 milhões de reais da família Moreira Salles, que é a família que, junto com a Itaúsa, controla o Itaú Unibanco. A Duratex fez doações financeiras também para Todos pela Saúde, além da doação de materiais principalmente para os hospitais de campanha que foram feitos e construídos ao longo do Brasil todo. A Duratex participou ativamente do fornecimento de materiais para esses hospitais. A Alpargatas fez doações equivalentes a 16,6 milhões de reais, com
também fez uma doação de 5 milhões de reais todos pela saúde, fez doação de máscara, testes, respiradores, material, roupas. Utilizamos as nossas fábricas para a produção de máscaras, de roupas para os atendentes, para os médicos, enfermeiros nos hospitais. Produzimos sapatos plásticos para os médicos, enfermeiros, enfim, uma atuação grande, uma adaptação grande da companhia, das suas fábricas, principalmente naquele primeiro momento, para fazer frente à pandemia, ajudar principalmente o setor público. A NTS fez uma doação de 4 milhões e 100 milhões de reais em leitos e equipamentos hospitalares nas regiões dela. E a Itaúsa Perfia fez uma doação de 50 milhões de reais para o Todos pela Saúde, criado pelo Itaú Unibanco, e as famílias Setúbal e Vilela, que são as famílias que controlam a Itaúsa, também fizeram um aporte de 50 milhões de reais para o Todos pela Saúde. Então, houve aqui um grande engajamento, tanto das companhias quanto dos controladores, como forma de contribuição para essa grande crise que o Brasil ainda passa, relativo aí à saúde, principalmente a saúde ligada aos hospitais públicos através do SUS. Indo para a tela seguinte, entrando já mais especificamente agora nas nossas coisas ligadas à Itaúsa. A gente tem sempre uma preocupação, já antes do ESG ganhar, como vem ganhando, uma importância cada vez maior. Isso já era uma prática muito forte da Itaúsa e das suas controladas, mas a gente continua aprimorando as nossas práticas de maneira que a gente possa ir sempre evoluindo, né, nas práticas do ESG. Como destaque nesse período, nós tivemos a divulgação novamente do nosso relato integrado, seguindo os padrões internacionais, e esse relato integrado, para quem não viu, eu recomendo a leitura ou olhá-lo, está no nosso site, no site da CVM da Bolsa. Permite um entendimento muito amplo de como funciona efetivamente a companhia e como são as nossas preocupações, as nossas estratégias e principalmente como estudamos e fazemos as nossas avaliações de compras de participações e vendas das empresas em que nós estamos participando. Uma outra coisa importante que aconteceu nesse semestre foi que a Itaúsa passou a participar do índice do Financial Times, o FTSE4Good, que é um índice de empresas destacadas pelas suas práticas de ESG. É uma referência das melhores práticas e também muito utilizada pelos investidores, principalmente internacionais, de empresas que tenham boas práticas de governança ligadas a esses tópicos do ESG. Também tivemos internamente a criação da nossa Comissão de Governança Corporativa, para fortalecer e ter um fórum específico de debate de toda a governança corporativa da Itaúsa, aprimoramento das suas políticas internas, das suas práticas internas, enfim, toda uma comissão específica para tratar dos assuntos de governança, que eram tratados, evidentemente, no seu dia a dia, mas agora criamos um fórum específico para essa atividade. Vamos entrar agora nos destaques das nossas empresas, começando pelo Itaú Unibanco. A carteira de crédito cresceu 20%, principalmente para as pequenas, micros e médias empresas, cresceu praticamente 29%, e as grandes empresas, como eu comentei logo no início, a exemplo da Alpargatas e da Duratex, fizeram grandes captações das linhas disponíveis para enfrentar a crise que se aproximava. As despesas
gerais administrativas reduziram aí, quando a gente compara ano a ano, 5%, e aumentamos bastante o nível de provisionamento, como eu comentei, quase 9 bilhões, em função da mudança do cenário econômico. Nesse período, o banco teve um grande crescimento de clientes utilizando os nossos canais digitais. Houve um grande crescimento disso, um aumento de 17% na base de clientes que passaram a utilizar os nossos canais digitais de forma recorrente. Além disso, o banco abriu 1 milhão de contas correntes abertas pelo nosso aplicativo, que é um aplicativo que o banco onde o Banco Central já há algum tempo permite uma abertura de contas mais simplificada. Tivemos 1 milhão de contas correntes novas abertas através desse aplicativo, mostrando que o banco está bastante atento e atualizado na parte digital também, que é a tendência futura para as instituições financeiras. Também continuamos muito forte na linha de atender melhor nossos clientes, colocando sempre o cliente no centro dos nossos negócios, com linhas de crédito. Fizemos o programa Travessia, pagamentos para pagamento de folha através do Pronamp e do Pronamp também. Enfim, o banco atuou de uma maneira bastante forte, mas também bastante cautelosa na área de crédito, em função das incertezas que nós tivemos ao longo desse trimestre. O lucro líquido nesse período foi de 3,8 bilhões de reais. E aqui, sempre lembrando que esse número difere um pouco daquele divulgado pelo banco, porque aqui nós estamos falando em resultados pela norma contábil do IFRS. E o banco ainda divulga os seus resultados pela norma do Banco Central. Então, há uma diferença de resultados entre os dois números. Em IFRS, nós tivemos uma queda de 42% do resultado do banco, de 6,5 bilhões para 3,8 bilhões nesse período. E a rentabilidade, evidentemente, caiu de 21,7% para 11,7%. E a carteira de crédito, como eu comentei, ela apresentou crescimentos importantes nesse momento. No caso indo agora para a tela 9, no caso da Alpargatas, a gente vê Alpargatas com grande crescimento das vendas através dos canais online próprios de terceiros, crescimento de 93%, um crescimento muito espalhado, muito disperso em todas as regiões aqui do Brasil. Tivemos também uma gestão muito eficaz de custos e despesas para minimizar os fechamentos das lojas e a ociosidade das fábricas, principalmente nos primeiros 2 meses, o que fez com que o nosso EBITDA reduzisse bastante aí para 43%, em torno de 43% de queda. Aproveitamos para acelerar o uso digital. Estamos com todos os funcionários dos escritórios em home office, convenção de vendas online, enfim, utilizando bastante os canais online, e a companhia tem funcionado bastante bem, mesmo com todas essas adversidades da presença das pessoas nos escritórios aqui na região de São Paulo. Na parte de gestão de capital, nós continuamos bastante atentos a isso. Houve a baixa contábil do investimento que nós tínhamos na Argentina e a descontinuidade das operações na Argentina, e ficamos na Argentina apenas com a operação das Havaianas, através das lojas e da distribuição local. Mas saímos completamente de tudo isso, o que é muito bom, porque era uma operação deficitária,
num país conturbado do ponto de vista econômico, e isso libera capital, enfim, e foco para a companhia no seu negócio principal, que é o negócio de Havaianas. O lucro líquido também teve uma queda para 25 milhões de reais na parte recorrente, uma queda de 63%. O ROI também tivemos uma queda também nesse período, e o EBITDA teve uma queda grande, como eu comentei, em função aí do nível menor de atividade, principalmente nos meses de abril e março, e abril e maio, principalmente. Indo para o slide seguinte, o slide número 11, vamos falar agora um pouco da Duratex. A Duratex passou nesse semestre, né, nós estamos no caso da Itaúsa fazendo a reunião semestral, pintura da marca Portinari, de cerâmica plana, também um controle muito forte de custos e de despesas nesse período, e também, em função disso tudo, uma queda do EBITDA recorrente, que caiu 3,8%. Tivemos muitas atividades nesse processo das atividades da Duratex. Hoje estamos operando, como eu disse, normalmente, com todas as fábricas funcionando a plena capacidade. O setor de construção civil sofreu menos, teve um impacto muito grande no final de março, com o mês de abril, mas gradativamente foi recuperando. Como eu disse, as lojas de material de construção continuaram abertas, isso facilitou a retomada, e no mês de junho já foi um mês muito bom. Julho também continuou no mesmo ritmo de junho, e estamos operando muito bem dentro dessa conjuntura. A fábrica de celulose, que nós estamos fazendo de celulose solúvel, junto com a Lenzing, a empresa austríaca que nós somos sócios, continua funcionando, continua operando a construção normalmente. Tivemos um pequeno problema no início, com restrições impostas pelas prefeituras locais do número de funcionários que poderiam atuar na planta, mas isso já foi totalmente retomado aí nos últimos meses, então não deve haver nenhum atraso por causa disso em relação ao cronograma previsto, que é o início da operação no começo de 2022. E também a Duratex fez pela primeira vez esse ano, de uma maneira muito boa, o seu relato integrado, também mostrando a visão e estratégias de longo prazo para a companhia. O recorrente também teve queda acentuada, quase 97%, o ROI também queda, em função disso tudo, evidentemente, e o EBITDA, apesar de tudo, ainda se manteve num nível razoável, como eu comentei, uma queda aí de 13,8%. Seguindo para a tela número 11, no caso da NTS, a NTS também, como eu comentei, teve lá uns diferimentos pedidos pela Petrobras. Recebemos 95 milhões ao longo do primeiro semestre em termos de proventos pagos pela NTS. A Petrobras iniciou um processo de desinvestimento da sua participação remanescente de 10% na NTS. Estamos avaliando, junto com o consórcio que comprou, onde nós somos parte, a estratégia mais adequada para participarmos dessa oferta de venda que a Petrobras que já está em curso. A NTS adquiriu a estação de compressão de Mantiqueira, na região de Minas Gerais, investimento de 46 milhões de reais, e o rating dela, tendo em vista sua atividade
e a estabilidade da sua atividade de distribuição do gás foi mantido aí em AAA pela Fitch. O resultado cresce ao longo desse primeiro semestre, 9%, e, como eu disse, os dividendos que nós recebemos, 95 milhões de reais, um crescimento de 13% no período. Entrando agora nos resultados da própria Itaúsa, que foram divulgados ontem à noite, então, passando rápido aqui, um lucro líquido de 1.610 milhões, uma queda de 67% em relação ao ano passado, um lucro líquido recorrente de 2,5 bilhões, com queda de 47%, retorno de 6% sobre o patrimônio líquido e o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido de 9,4%. Ativos totais 56 bilhões de reais, basicamente são os investimentos que nós temos no nosso balanço, o patrimônio líquido de 53 bilhões e no final do semestre um valor de mercado de 81 bilhões, hoje já é um pouco acima. Considerando os últimos 12 meses, o dividend yield dos nossos acionistas foi de 9,1% contra 8,2% do período passado. Indo aqui a nossa distribuição de dividendos, mantemos a nossa prática de distribuir os dividendos dividendos de JCPs pagos pelo Itaú Unibanco para os nossos acionistas. Fizemos isso ao longo desse semestre e agora também o banco anunciou um dividendo, restrições impostas pelo Banco Central que eu comentei no início. Nós estamos pagando também agora um dividendo no final de agosto, que equivale a mais um trimestral que a companhia paga. Então, o que será pago agora em final de agosto será como se fosse mais um dividendo trimestral para os nossos acionistas. Então, é evidente que tem uma grande queda aí nos dividendos pagos, mas, enfim, acho que é a realidade da maior parte das empresas e o caso nosso ainda por uma decisão regulatória de limitação do Banco Central para que os bancos se capitalizem com os seus resultados para fazer frente às crises que possam vir em função da inadimplência. A tela seguinte, a nossa atuação no mercado de capitais. Nós estávamos com um desconto de 20% em relação à soma das partes das nossas empresas. A Itaúsa tem um valor de mercado, como eu comentei, de 80 bilhões no final de junho, e a soma das partes de 101 bilhões. Então, tem um desconto para quem compra as ações da Itaúsa diretamente. Continuamos verificando, em função da transferência das aplicações de renda fixa por parte dos investidores pessoa física para o mercado acionário. Vocês veem que a nossa base de acionistas quase que deu mais do que 10 vezes nos últimos 3 anos. Nós passamos de 71 mil acionistas para 751 mil acionistas, que é uma base fantástica, que coloca a Itaúsa, com certeza, entre as maiores empresas, não só pelo valor de mercado, mas também pelo número de acionistas que nós temos espalhados por praticamente todas as cidades brasileiras. Hoje existem acionistas da Itaúsa em todas as regiões. É muito interessante verificar como, de fato, houve um grande crescimento do mercado de capitais brasileiro. O volume financeiro médio também cresceu, de 282 milhões para 326 milhões,
e o desconto, que já chegou aí a 25% no final de 2018, agora estava em 20% no final de junho, e agora está menor ainda, na faixa de 16%, 17% nas últimas semanas. Aqui, para encerrar, a gente vê a nossa valorização das ações, como tem se comportado. Evidentemente que temos sofrido em função dos resultados da nossa maior e mais importante controlada, que é o Banco Itaú. Temos tido uma performance nas ações abaixo da performance do Bovespa nesse período, já que as ações de banco foram das que mais sofreram em termos de rentabilidade entre as ações listadas na B3. Isso encerra a apresentação básica, sintética das operações da Itaúsa e nós temos aqui uma pergunta vinda pela web, do André Rodrigues da Silva, que pergunta, devido à resolução 4820 do distribuição de dividendos, temporariamente, né, a resolução do Conselho Monetário, a companhia aumentou a participação na Alpargatas com a crise. Em alguma oportunidade de aquisição que a companhia está visando adquirir mesmo com a redução do fluxo de caixa? Uma boa pergunta, André. É claro que a limitação dos dividendos recebidos coloca uma limitação também naquilo que a gente pode fazer em termos de investimentos, né? Nós fizemos um aumento da participação na Alpargatas, quando a ação teve uma grande queda naquele momento inicial, nós compramos mais um percentual de ações na faixa de 22,50, mais ou menos, o preço médio que nós adquirimos. Acho que foi uma boa compra, a ação hoje está R$ 34, R$ 35, voltou praticamente para o preço que ela estava, então foi uma oportunidade que nós aproveitamos junto com os nossos sócios, a Cambuí, Família Moreira Salles e BW, que juntos com a Itaúsa controlam a Alpargatas. Nós aproveitamos sem forçar o mercado, evidentemente, sem nenhuma interferência, compramos lotes adicionais, o que foi importante porque a gente aumentou e mostra a confiança da companhia da Itaúsa e dos seus controladores na Alpargatas. Mas continuamos avaliando, nós estamos aguardando a finalização pelo CAD ainda nesse segundo semestre, mais para o final do ano, provavelmente, da compra da Liquigás, o que nos tornará sócio da Copagaz. Isso exigirá um investimento da Itaúsa de R$ 1,4 bilhão aproximadamente. Nós devemos financiar essa operação através de uma emissão de papéis no mercado de capitais, possivelmente uma debênture. Estamos ainda avaliando as condições e acompanhando o mercado para ver como é que vai estar o mercado na época que a gente precisar fazer essa captação. E continuamos estudando outras alternativas de investimento. Temos vários memorandos de entendimento assinados para estudar oportunidades. Estamos abertos a oportunidades, mas como você mesmo coloca, há uma limitação de dividendos, a gente não sabe exatamente quando voltará a ter esse fluxo mais normal de dividendos pagos pelo banco. Então vamos ter que selecionar ainda mais e de forma que os investimentos que possam vir a ocorrer sejam ainda mais rentáveis e que criem mais valor. Mas não estamos
parados em termos de estudo de oportunidades nesse momento, não. Acho que temos uma pergunta pelo Viva Voz, é isso? Com licença, por enquanto não temos perguntas por áudio, mas caso alguém queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para tirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Ótimo, então, obrigado. Então vamos seguir aqui com as perguntas da web, temos várias. Agora a pergunta feita pelo Evandro Figueiredo. A Itaúsa tem passado por um processo de diversificação do seu portfólio, há, no entanto, grande parte de sua receita que provém do Itaú, há uma tendência de continuidade e intensificação dessa diversificação de fontes de receita. Se sim, quais são os caminhos? Alguma possibilidade de aquisição de participação em outras empresas que ainda não compõem o portfólio da empresa? Bom, isso eu respondi um pouco na questão anterior, Evandro, mas complementando, nesse momento, a estratégia que a Itaúsa tem adotado para as aquisições que nós fizemos da NTS e vamos fazer agora com a Copagasa é utilizar o mercado de capitais para financiar essas aquisições. No caso da Alpargatas, nós pagamos com o dinheiro que nós tínhamos em caixa a nossa participação, então não foi necessário uma emissão. Mas se tivermos, como comentei, outras oportunidades, além da Copagás, que já está apenas na dependência da decisão final do CAD, nós vamos utilizar o mercado de capitais novamente. A gente entende que a holding é muito pouco alavancada, a gente pode alavancá-la um pouco mais em termos de dívida, dívida de longo prazo. A gente acredita que essa emissão, por exemplo, agora para a compra da Liquigás, Copagás, a gente vai conseguir fazer uma emissão no mercado de capitais, nas atuais condições, pelo menos em torno de 7 anos, e com isso a gente vai amortizando as nossas debêntures ao longo dos anos de uma maneira mais suave para os acionistas, né? Vem agora mais uma pergunta de Teócles Meirelles, também veio pela web. O Banco Itaú fez 2 investimentos relevantes, o Corbanca e a XP. O Corporate, desde a compra até hoje, é problemático. O Corbanca, né, no caso. Caso a XP seja vendida pelos valores atuais, o lucro seria fantástico. Não seria agora a hora de vender a XP? Bom, de fato, o Corbanca foi uma operação importante. Nós temos uma participação relevante no mercado chileno. Infelizmente, os resultados não têm sido de acordo com aquilo que nós pensamos quando na época da fusão. Tivemos muito mais problemas de integração de sistemas, de pessoas. Tivemos que, inclusive, trocar o presidente, enfim, uma série de coisas. De fato, a companhia não tem tido a mesma performance que a gente esperava quando da fusão. Mas estamos endereçando bem os problemas que a gente tem lá e acredito que estamos no bom. No caso da XP, sem dúvida, foi um grande investimento que o banco fez pensando na participação no mercado que vinha crescendo bastante, que é a parte de investimentos online. De fato, há um grande ganho hoje se a gente quisesse vender a nossa participação na XP, mas nesse momento não há nenhum estudo. Nós estamos muito satisfeitos com a nossa participação. A XP continua crescendo em ritmo bastante forte e estamos bastante felizes com essa participação que nós temos na XP e acreditamos que ela continuará sendo a líder nesse segmento de investimentos de crescimento no mercado brasileiro. A próxima pergunta também pela web, nosso investidor José Correia Saraiva Júnior.
que pergunta por que a Itaúsa não aumentou ainda mais a sua participação nas empresas além da Alpargatas. É uma boa pergunta, José Correia. Primeiro, no caso do Itaú, Unibanco, nós temos uma participação muito, muito relevante através de ações ordinárias. Nós controlamos, junto com a família Moreira Salles, através de uma sub-holding chamada IUPAR, Itaú Unibanco Participações, onde a Itaúsa e a IUPAR controlam o banco. Então, aí está na época da fusão, a família Moreira Salles recebeu ações do Itaú Unibanco, aportou a totalidade dessas ações na IUPAR, a Itaúsa aportou a mesma quantidade de ações que a família Moreira Salles aportou, e com isso o controle do Itaú Unibanco é feito através da holding, no caso da Itaúsa. Mas a Itaúsa tem, além das ações que ela colocou na IUPAR, mais 19% aproximadamente do capital do banco fora dessas ações. Então a gente entende. Hoje a Itaúsa detém aproximadamente 38,4% das ações totais do capital do banco. A gente entende que já é uma participação bastante relevante então não temos, nesse momento, apesar de acharmos que as ações do banco estão bastante depreciadas em função do momento que o sistema financeiro passa em função da crise, mas tendo em vista a já extrema relevância do nosso portfólio concentrado em ações do banco, nós não temos, nesse momento, feito nenhum investimento adicional em comprar ações do banco. No caso da Alpargatas, eu já comentei, a gente aproveitou um pouco o momento de grande queda das ações, pois as ações recuperaram rapidamente o preço, a gente achou que não é o caso de comprar mais nesses níveis de preço. No caso da Duratex, nós temos uma limitação por acordos de acionistas. Tá? O nosso acordo de acionistas com a família Seibel prevê uma participação máxima de 60% entre os dois grupos, Itaúsa e família Seibel, através da Ligna Participações, que é a empresa deles que participa do capital. Então, nós temos uma limitação de 60% do capital da Duratex, mantendo um float no mercado de capitais de 40% para que a companhia tenha uma boa liquidez no mercado. Então, no caso aqui específico, há uma limitação do nosso acordo de acionistas. Tá? Na NTS não tem o que fazer, é uma empresa fechada, os acionistas estão satisfeitos, não tem oportunidades de compra, a não ser, vamos ver como é que vai ser a parte da venda da participação remanescente da Petrobras em relação aos 10%. Ela tem 10%, já iniciou o processo de venda. Vamos ver qual é a melhor forma de fazer essa aquisição, se é através dos acionistas, se é através da própria companhia, enfim, há várias hipóteses sendo estudadas nesse momento. Tá? E a Copagaz, também é uma empresa fechada, nós teremos no final 49% do capital da Copagaz ao final da aprovação do CAD. Aqui tem uma pergunta do Matheus e vários outros, do Ivo, Mauro, José, Nunes, enfim, uma série de pessoas perguntando então sobre a Copagaz, quando a Copagaz será parte do portfólio da empresa, haverá continuidade de aquisições no mercado de gás meio da NTS, existe a possibilidade de aumentar a posição acionária na NTS? Bom, a posição acionária da NTS eu já comentei, depende agora desse processo do desinvestimento da Petrobras, os 10% que ela ainda detém. Vamos ver a melhor forma de fazer isso. No caso da Copagaz, eu comentei, já falta apenas a definição do CAD, como é que o CAD vai, quando ele irá aprovar, e se irá colocar alguma condição adicional em relação ao que nós
nosso consórcio propôs de operações da Copagaz, Liquigás. Vamos aguardar para ver como que vai funcionar isso, e estamos abertos aí, estamos estudando outros negócios que podem ser potencialmente bastante interessantes nesse processo de aumento do nosso portfólio de investimentos em empresas. Uma outra pergunta, também de várias pessoas, entre elas o Tiago Oliveira e o Pablo Trevisol, se há alguma previsão de bonificação ou subscrição de novas ações, como é que fica o dividend yield da companhia. Não há previsão de bonificação nesse momento, nem de subscrição de novas ações também não há. Possivelmente, em algum momento no futuro, poderá haver subscrições para fazer a amortização das debêntures que nós emitimos, né, que começam a vencer a partir de 2022, no caso da operação da NTS. Mas isso é uma decisão que vai ser tomada a partir de 2022. Assim, a princípio, não há nenhuma subscrição prevista para esse ano, nem nenhuma chamada de capital também prevista para o ano que vem. A companhia tem aproximadamente R$ 1 bilhão em caixa. Se tivermos, eventualmente, oportunidade de aumentar a nossa participação uma nova crise, uma queda de mercado de ações, se tiver oportunidade, vamos comprar possivelmente mais ações da Alpargatas, se houver essa eventual oportunidade no mercado, mas não há previsão, então, de subscrição nesse ano e no próximo. O dividend yield, evidentemente, vai cair, né? A gente está aí com essa limitação de repasse dos dividendos do banco. O banco vai pagar menos dividendos esse ano, em função da limitação do Banco Central e da própria crise, que está exigindo que o banco retenha mais capital para fazer frente às regras do Banco Central e de Basileia, que são as regras internacionais. Então, o dividend yield da Itaúsa deve cair, mas como a Selic está muito baixa, acho possível que o dividend yield ainda fique acima da taxa Selic de 2%. Vamos ver como é que será o segundo semestre e qual será a política de distribuição do banco no início do próximo ano. Se vai ter restrições, se não vai, se tem de capital, enfim, tem uma série de incertezas ainda na definição da política de distribuição do banco para o ano que vem, relativo ao resultado desse ano, evidentemente. Não sei se nós temos aí alguma pergunta pelo telefone, se não... Seguimos sem perguntas por áudio, mas caso alguém queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1, estrela 1. Pode prosseguir. Então, vamos prosseguir aqui pela internet. Temos aqui a pergunta do Cássio Vanderberger. Com relação a possíveis aquisições, a Itaúsa tem foco em algum setor específico, tecnologia, por exemplo? Veja, Cássio e demais investidores, nós temos, como eu citei, dezenas de NDAs assinados estudando possíveis investimentos. Não temos nesse momento, nenhum investimento específico que nós estamos analisando no setor de tecnologia, tá? Estamos olhando concessões, estamos olhando privatizações que possam vir a ocorrer, tem algumas oportunidades no mercado de participações de empresas que a gente está avaliando, de ofertas, enfim, mas não tem nada muito específico. A gente continua com aqueles princípios que a gente anunciou 3 anos atrás, que a gente gostaria de formar um portfólio de participações fora do setor financeiro, de setores mais cíclicos, contracíclicos em relação à operação do banco, setores mais estáveis, com sócios fortes, que possam agregar
e a gente possa agregar juntos o crescimento dos investimentos que a gente faz, empresas que tenham participação relevante nos seus mercados ou que tenham marcas fortes, enfim. Nós continuamos buscando esse tipo de investimento, mas não estamos fazendo e nem pensando e acreditamos que não seja o mandato dos nossos acionistas fazermos investimentos em venture capital ou em startups muito no início das suas operações. Nós entendemos que não é esse o mandato que os acionistas nos dão para essa criação desse novo portfólio de participações que a Itaúsa está construindo, pensando sempre no longo prazo. Então, o que a gente tem olhado são empresas mais consolidadas, com marcas, que tenham potencial de crescimento, que possam criar valor para os acionistas nesse novo portfólio que está sendo criado pela Itaúsa nesse momento e ao longo dos próximos anos. Temos aqui mais uma pergunta de Fabrício Lodi, aqui pela web. Bom dia, com a proposta da reforma tributária enviada, como foi pela equipe econômica, afeta a Hold. Como a companhia avalia a proposta? A proposta, se vier, for aprovada do jeito que ela foi enviada ao Congresso, o que eu pessoalmente acho muito difícil. Acho que tem vários pontos polêmicos ali, a gente vê as discussões pelos jornais e tudo mais, mas se ela for aprovada do jeito que ela for, sem dúvida trará um benefício pela diminuição da tributação dos dividendos JCPs recebidos. Acho que parte da queda do desconto de 20% para 16%, 17% que a gente viu aí ao longo das últimas semanas foi em função desse projeto que o governo enviou para o Congresso, que faria com que diminuíssem as despesas tributárias, que é o que a gente chama do custo da holding, né, o custo da Itaúsa. Isso diminuiria, eu acho que o mercado leu dessa forma, e o desconto diminuiu para esses níveis de 16%, 17%. Mas acho que a gente tem que aguardar para ver o que efetivamente será aprovado no Congresso Nacional aí ao longo dos próximos meses. Tem, como eu disse, tem vários pontos bastante polêmicos e de difícil negociação com os estados, com os municípios, enfim. E, além disso, essa é a primeira parte da reforma. Nós temos que aguardar também para ver o ministro Paulo Guedes, que ainda vai enviar outras propostas relativas à tributação de eventualmente de dividendos, enfim. Há muita coisa ainda para acontecer. Nesse momento é muito difícil de prever o que vai ser aprovado, o que vai ser enviado pelo governo, mas, enfim, o que está aí mostra que, para especificamente, haveria um benefício tributário e o mercado já refletiu isso na cotação da ação da companhia. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta pelo telefone. Aqui pela web não temos. Se não tivermos mais nada... Com licença, não havendo mais perguntas? Certo. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo para as considerações finais. Então, tá bom. Aqui também pela web não tem nada. Respondemos todas as perguntas que foram enviadas, sem nenhuma censura ou constrangimento de nada. Acho que deu para falar calmamente e detalhadamente sobre o que foi perguntado. Acho que as perguntas foram adequadas e boas, importantes do ponto de vista da estratégia. Eu queria agradecer aí a presença das pessoas. Aí tivemos um número bastante grande de pessoas participando aí do nosso conference call, mais de 400 pessoas participando aqui da nossa conferência digital. Espero ter respondido. Sinal positivo, a gente vê a economia se recuperando, as empresas Alpargatas, Duratex
operando a plena capacidade, o banco recuperando crédito, um cenário um pouco melhor na economia, possivelmente vai se refletir num cenário melhor dos resultados das nossas empresas como um todo. Então, uma visão um pouco mais otimista em relação à economia, inflação baixa, juros baixos, um cenário um pouco mais otimista, esperando que não tenhamos nenhum problema internacional. Acho que a economia brasileira vai aos poucos retomando suas atividades, o que será muito bom, principalmente para o banco, que num cenário mais benigno, possivelmente terá menos perdas de crédito do que aquilo que nós esperamos no início dessa crise toda. E fiquem bem, fiquem em casa, aqueles que possam, vamos continuar aí esperando que essa pandemia passe e a nossa vida possa voltar a uma certa normalidade. Bom dia a todos e obrigado pela participação. A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.